Bem-vindo ao Jornalismo para Concurso. Muito obrigada por você estar estudando as teorias da comunicação e do jornalismo comigo. Hoje eu resolvo duas questões sobre teorias da comunicação e do jornalismo aplicadas pela banca Fundatec na prova do IPPrev de 2026, o cargo de analista em previdência. Então, a questão 41 cobrava as funções da comunicação. Aqui o conhecimento é sobre a teoria funcionalista. Quem estuda as teorias da comunicação a partir da perspectiva da Fundatec, provavelmente já encontrou esse estilo de questão em provas anteriores. Para quem está seguindo o Prof. Valesca de jornalismo, pode acompanhar, se você rodar lá, porque já faz um tempo que eu compartilhei, quais são as teorias mais cobradas pela Fundatec. A teoria funcionalista, ela não quero dizer que ela seja uma das teorias mais cobradas, mas ela também aparece. Qual que é a minha recomendação para quem estuda as teorias da comunicação para a Fundatec? Que precisa ter um domínio completo das teorias da comunicação e das teorias do jornalismo. E é um padrão da Fundatec não repetir as teorias a cada prova. Ou seja, se ela está cobrando as funções da comunicação agora, a próxima prova de comunicação e jornalismo, ela não vai cobrar as funções, ela vai trabalhar com uma outra teoria. Por isso, ter o domínio das teorias da comunicação, as teorias do jornalismo, te ajuda a não ser pego de surpresa por alguma questão assim que você não faça ideia do que está se falando. E esse estilo de questão ela já cobrou. Por quê? Porque não tem assim uma perspectiva de qual teoria a gente está falando, qual é o autor, né? Que é naquela perspectiva que o lead das teorias da comunicação nos ajuda para trabalhar com a Fundatec especificamente. E aqui e eu acredito que ela fez isso nessa prova específica, que seria um ponto de vista assim é, mais profundo dentro das questões das teorias da comunicação. Então, são três, para responder essa questão, precisava saber que são três funções da comunicação de massa, a partir da teoria funcionalista, e que a primeira é a atribuição de status e prestígio às pessoas e aos grupos sociais. Status, no meu ponto de vista, é a palavra-chave perfeita para a gente responder esse tipo de questão, porque vai trabalhar com a questão da hierarquia da sociedade, né? Quando pessoas têm mais prestígio e status, consegue fazer essa questão hierárquica. Dois, então, a alternativa 1 está correta. Alternativa 2, reforça o prestígio aos que se adaptam ao valor socialmente difundido de serem cidadãos bem informados. Então, esse contexto de cidadãos bem informados, essa minha caneta é ótima, de cidadãos bem informados, são as palavras-chave que classificam, então, a segunda função. E, por fim, a terceira função seria esse reforço das normas sociais contribuindo para a manutenção de valores éticos. Então, eu destacaria normas sociais. Por quê? Porque o jornalista precisa trabalhar com a verdade. O jornalista precisa cumprir com seu dever de informar a sociedade. E são atribuições previstas no Código de Ética, nos comitês de éticas das redações. E de fazer esse trabalho de trabalho social. Então, então, quando acontecer por exemplo, um acidente de trânsito, o jornalista sempre vai utilizar as leis de trânsito como base para fazer uma análise do que aconteceu. Ele não vai utilizar a opinião dele do que ele acha sobre isso. Embora aconteça muito, mas vai ir pelas normas, pelas regras, pelos valores éticos. Então, é por isso que é uma das funções da sociedade. Só trouxe um exemplo aqui paralelo para a gente entender. E a alternativa 4, então, expor as pessoas a grandes quantidades de informação. Tá aqui o erro da questão. Por quê? Porque, embora, e eu acho que esse é o ponto que deixa a gente confuso. Porque realmente, é, com a grande quantidade de informação que os meios de comunicação de massa emitem ao longo do dia, a gente fica realmente muito confuso.
pode ficar confuso, né, com essas informações, mas é uma função do jornalismo nos munir de muita informação, é uma função do meio de comunicação de massa. E aí, o que que a teoria nos responde? Ela diz que essa exposição a grandes informações é chamada de disfunção narcotizante. Que também a Fundatec poderia ter utilizado esse conceito de disfunção narcotizante, que é esse excesso de informação, e aí o receptor ele não consegue ter ação referente a isso, porque talvez, assim, numa compreensão bem banal, ele poderia ficar confuso, enfim, com as questões desse monte de informação, então ele não reage a isso, ele só fica recebendo aquelas informações e aí a teoria entende isso como uma disfunção narcotizante. Por isso, isso não é. Por isso, esse ponto das pessoas estarem absorvidas por essas informações não é considerado uma função, mas sim uma disfunção, né? Que é o contrário. é, dessas questões das funções da comunicação. Então, por isso que a gente precisa saber isso, que as funções são a atribuição de status, os cidadãos bem informados e as normas sociais. E esse contexto de grande quantidade de informação é uma disfunção. Por isso, fique ligado aí quando a Fundatec ou outras bancas trabalharem com as questões das funções e as disfunções dos meios de comunicação de massa. Por fim, última questãozinha, número 45. Eu achei muito inteligente da Fundatec trabalhar com essa questão, mas ela não é assim uma super novidade, tá? Se você for estudar especificamente a teoria da Agenda Setting, você vai encontrar outras questões parecidas com essa. Vamos entender o que aconteceu. No contexto da teoria do Agenda Setting, Maxwell Malcolms afirma haver um pai intelectual da ideia cuja contribuição é considerada precursora da hipótese do agendamento, a qual pensador, Malcolms, se refere ao destacar essa contribuição fundamental para a formulação da Agenda Setting. Esse ponto aqui específico está lá no livro de opinião pública, escrito pelo Walter Lippmann. E aí, ao informar isso para vocês, a gente encontra a resposta certa. Mas o que que acontece? O Walter Lippmann, ele é o pai intelectual dessa ideia, porque ele começa a pensar sobre isso. Mas quem desenvolve são esses outros autores. Por isso, ele é considerado pai intelectual, porque ele pensa sobre esse sistema, mas quem realmente escreve, quem trabalha nesses contextos da Agenda Setting, são esses outros autores. Por isso, ele é considerado pai precursor intelectual dessa teoria. E aí, eu já vi outras questões que também trabalham com isso, que vão trazer a opinião pública nas questões, que vão trazer o nome do Walter Lippmann, ou que vai trazer o Walter Lippmann e perguntar qual que é a teoria que ele trabalha. E aí não tá, e aí tem opinião pública também, óbvio, porque precisa confundir. E aí o que que a gente marca quando fala em Walter Lippmann é opinião pública. Mas ele é também considerado o pai intelectual dessa teoria, e por isso essa resposta é certa. Edgar Morin faz parte da teoria culturológica, não tem relação. O Harold Laszlo faz parte das outras teorias ali no início do século XX, funcionalista, hipodérmica. O Walter Benjamin, perceba a característica da Fundatec, não consigo encontrar uma palavra na esperteza, na sutileza da Fundatec em abordar uma alternativa C e D, Walter, para te confundir, obviamente, essa é a missão da banca, não adianta. Para você ficar na dúvida ali e não saber para onde seguir. O Walter Benjamin pode ser relacionado ali na teoria crítica, na escola de Frankfurt, em outras perspectivas. E o Miguel Rodrigo Alcina. Você já ouviu falar desse pesquisador chamado Miguel Rodrigo Alcina? Ele é um pesquisador, das teorias da comunicação também, mas ele trabalha num contexto, intercultural. E realmente o nome dele é menos frequente,
dentro das teorias da comunicação. E aí, quem não sabia nada dessa teoria, talvez poderia chutar o Miguel Rodrigues Alcina. Porque aí a gente não sabe, né? Vamos ver o que acontece. Mas no contexto geral, se trata de Walter Lippmann. Por favor, faça questões de agenda 7 em que você vai encontrar questões parecidas com essa e você vai entender do que está se falando. Beleza? Espero que vocês tenham acertado essas questões da Fundatec, da prova do IPPrev de 2026. E eu deixo aqui os meus materiais, tá? Eles estão no link da descrição para você conhecer. O primeiro é o Lead das Teorias da Comunicação, são 3 teorias. Se eu não me engano, é hipodérmica, agenda setting e Escola de Frankfurt, gratuito para você baixar e estudar. E se você gostar, você pode adquirir as 20 teorias explicadas das teorias da comunicação para concurso público a partir do método LEAD, que responde as informações principais e tem links das referências que eu utilizei para você ler e se aprofundar sobre as teorias. Beleza? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.